Bom, hoje nós vamos falar, como eu já havia dito, sobre o capítulo 17. Vamos falar do versículo 6 ao 8, a parábola da semente, o dever e a virtude. Jesus, como vocês sabem, ele falava através de linguagem figurada. E ele sentou-se à beira do mar, como ele sempre fazia, para conversar com as pessoas. E ele falou em sentido figurado sobre as sementes. E as pessoas que estavam em volta ficaram de pé, ouvindo. Ele sentou-se no seu barco. E as pessoas ouviram o seguinte: a semente um homem foi plantar e as sementes caíram em alguns lugares junto à estrada. Vieram as aves e comeram essas sementes. A outra parte da semente caiu um pedregulho, onde não tinha muita terra, e veio o sol e elas queimaram. E também não produziram. Onde não tinha, e como não tinha raiz, elas secaram. E outra parte das sementes caiu sobre espinhos. Nasceram os espinheiros e também a afogaram. E a outra parte dessas sementes caíram em terra boa, fertilizaram e deram os frutos. O que ela representa, essa palavra das sementes? Ela representa diversas maneiras pelas quais nós podemos aproveitar os ensinamentos de Jesus. O que ele quis dizer? Que algumas pessoas que ouviram as mensagens de Jesus não conseguiram, aceitaram, mas não conseguiram praticar o que eles deveriam fazer. Por quê? No último caso, em que as sementes frutificaram e deram os frutos, que a terra era boa, é aquele que ouviu e soube cumprir o que Jesus determinou, o que ele nos colocou para que a gente vivesse bem na terra e tivesse, na nossa vida futura, algo a receber. Nós temos que ter fé no futuro, colocar os bens espirituais acima de tudo, saber de todas as dores e que todas as decepções são provas e expiações a aceitar, sem murmurar. E nós temos o dever. Nós temos o dever, que é uma obrigação moral conosco e com as outras pessoas também. Mas, em primeiro lugar, nós temos conosco e, segundo, nós temos com as outras pessoas. Mas é difícil nós cumprirmos esse dever. Porque nós somos atraídos por interesses, nós somos atraídos por desejos e nós esquecemos os nossos deveres. E eles são muito importantes. As nossas vitórias do dever não têm testemunhas. E as suas derrotas não sofrem repressão. Então, o que isso quer dizer? Que se nós não fizermos os nossos deveres, as pessoas também talvez nem nos cobrem. Mas Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, vai estar sabendo que nós não cumprimos. E aí nós sofreremos a repressão, é claro. A orientação para o cumprimento do nosso dever é que devemos sempre consultar a nossa consciência. Porque, embora nós não façamos, muitas vezes nós não façamos aquilo que nós deveríamos fazer com relação a nós e com relação ao irmão, mas nós sabemos quando nós estamos errados e nós temos que teimamos em perpetuar nesse erro. Nós devemos sempre lembrar que os nossos direitos terminam onde começam os direitos do nosso irmão. Deus criou os homens iguais para sentir dor, pequenos ou grandes, instruídos ou não, e para que todos reflitam sobre o mal que possamos fazer ao outro. E isso normalmente você não pensa. Quando a pessoa te ataca, você revida e não pensa no que você deve
infelizmente, não é covardia, mas é se calar, ouvir e, acima de tudo, refletir sobre o que o outro falou. Porque talvez eles não tenham a mesma consciência, a mesma sabedoria que você. E você vai responder por quê? Tudo passa. Não é assim que o Chico Xavier falava? Tudo passa. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Enfrentar as angústias da luta, é austero e dócil. Então, nós temos que enfrentar a nossa luta, que nós sabemos que teremos muitas, nós estamos numa terra de expiações, e nós teremos muitas lutas, e também é um aprendizado. E esse dever é dócil quando você o pratica. O homem que cumpra seu dever, ele ama a Deus acima de tudo. Ele ama as criaturas, acima também, e as criaturas, na verdade, mais que a si próprio. Ele ama a Deus e ama as criaturas mais que a si próprio. Quer dizer, ele fazendo o bem, ele só receberá o bem. O homem que cumpre seu dever é o mais belo prêmio, a maior razão, a maior honra da razão é que o homem deve amar o dever. Então, assim, o que ele deve amar realmente são as atitudes dele. Ele deve praticar atitudes boas e amar essas atitudes. Amar o dever de sempre estar cumprindo com a sua missão aqui na Terra. Não porque essas atitudes o preserve dos males da vida. Ele também irá passar os males que ele tem que passar. Mas porque ele transmite à alma o vigor necessário para o seu desenvolvimento. Porque nós estamos aqui para nos desenvolver espiritualmente. E nós vamos falar também sobre a virtude, que é o conjunto de todas as qualidades que constituem o homem de bem. O homem que possui a virtude, ele cumpre a lei de justiça, de amor, caridade na sua pureza. Possui o sentimento de caridade, do amor ao próximo, da benevolência para com todos, da paciência, né, que é a benevolência, e na sua bondade, justiça e sabedoria. Tem fé no futuro, encontra satisfação nos benefícios que presta e nos serviços que presta. Enfim, ele está aqui para ajudar a todos. Não alimenta rancor, não alimenta ódio e nem desejo de vingança, que são sentimentos ruins. O homem que é virtuoso, mas ostenta essa virtude, ele põe em evidência o orgulho. Então, ele pode ser virtuoso, mas ele não deve falar para as pessoas aquilo que ele faz. Ele está cumprindo o dever, mas ele não é necessário que ele conte para as pessoas que ele fez isso para fulano, que ele fez isso para o outro irmão, que ele fez aquilo. Porque aí ele coloca em elevação o seu orgulho. E o orgulho não faz parte dos ensinamentos de Deus, muito pelo contrário. Então, nossos atos de bondade deverão ser mostrados a Deus e nunca ao homem. E assim, eu vou ler aqui para vocês o que resume bastante sobre esse capítulo, sobre esses capítulos. No livro Palavras de Vida Eterna, é o capítulo 16 que fala sobre na senda do Cristo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus. O caminho de Jesus é de vitória, da luz sobre as trevas e, por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. Senda de espinhos, gerando flores, calvário e cruz, indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre, renunciando ao divino esplendor do céu, para acomodar-se à sombra terrestre,
na estrebaria. Experimenta a incompreensão da sua época, auxilia sem paga, serve sem recompensa, padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa os verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo, nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando o ajuste inadequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, reclamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez em quando, e quando houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. E é isso, gente. Então, nós temos que refletir bastante sobre os nossos deveres, sobre as nossas atitudes com os nossos irmãos. E Jesus já colocou tudo isso para nós nos outros capítulos. Ele fala muito sobre os nossos sentimentos, tanto os sentimentos bons quanto os sentimentos maus. Mas nós ainda teimamos em não ouvi-lo. Isso não é só... Todos nós cometemos erros. E aí nós dissemos, bom, mas eu estou aqui aprendendo. Tá, mas quando vamos aprender, não é? E aí sigamos para o nosso encerramento. Vamos mantendo nossa concentração para a harmonização com energias luminosas, aplicada pela espiritualidade para o restabelecimento de nosso equilíbrio interior. E assim, recebemos do plano espiritual uma energia luminosa amarela dirigida ao nosso frontal que penetra em nosso mental e retira todos os pensamentos negativos, equilibrando nossos pensamentos e alinhando. Cessando essa projeção, recebemos agora do plano espiritual, dirigida ao nosso cardíaco, uma energia luminosa rosa, que vai limpando mágoas, tristezas e assim nos proporcionando vibrar mais amor fraterno aos que nos são próximos. Cessando essa projeção, agora recebemos do plano espiritual, dirigida ao nosso gástrico, uma energia luminosa verde que vai limpando todas as tensões, irritações e descontroles nervosos, proporcionando-nos mais controle emocional. Cessando essa projeção, vamos recebendo do plano espiritual, dirigida às nossas mãos, uma energia luminosa azul que sobe pelos nossos braços e envolve todo o nosso ser, como se fosse uma armadura energética e nos protegerá até o próximo encontro, se mantivermos pensamentos elevados, atendendo ao que disseste em ensinamento nosso Mestre Jesus. E assim, terminando nossa harmonização, pedimos licença aos irmãos espirituais para encerrar nossos trabalhos, vibrando energias de amor, paz e saúde, que serão levadas onde se fizerem necessárias para também para nós mesmos. Vibremos pelo nosso Brasil e seus governantes, reduzindo a influência do ego e aumentando a visão do trabalho em prol do próximo. Vibremos pelas crianças, que essas energias as transformem em armaduras de proteção contra os apelos do mundo.
humildemente pedimos à espiritualidade que possa levar nossas vibrações aos nossos familiares, amigos e para aqueles que sabemos estarem necessitados de saúde e de amparo espiritual. E ainda, sob auxílio dos irmãos espirituais, vibremos intensamente por nós mesmos e pelos nossos lares. E com muita humildade, pedimos aos irmãos da equipe do Dr. Bezerra de Menezes que possam fluidificar as nossas águas para as necessidades do corpo e do espírito, transformando-o em salutar remédio para a saúde orgânica e espiritual. E assim, agradecidos, solicitamos a licença para encerrar, rendendo graças a Deus. Agradeço ainda a presença de todos domingo, e vou falando sobre a presença em nossos horários de trabalho, nos domingos às 19 horas, segunda e terça às 20 e quarta às 14h30. Mas é importante chegar sempre com antecedência. E lembrem de passar o link para os amigos, para os conhecidos espíritas, para que eles também possam assistir às nossas palestras e os nossos trabalhos. Desejo uma boa semana com Jesus. Convido a todos para estarem presentes no próximo encontro e que o Mestre Jesus nos ampare agora e sempre. E sigam todos na paz de Jesus.